Carol por aqui. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Kano Model, feito lá pelo Noriaki Kano. Eu já fiz um vídeo no Reels rapidinho explicando sobre o modelo Kano e também tem um post no feed sobre o modelo Kano. E a ideia agora aqui é que a gente fale e explore um pouquinho mais. Eu até vou mostrar aqui com um gráfico. Sugiro para quem ainda não leu, vou deixar aqui referência de uma bibliografia para vocês darem uma estudada no modelo Kano. É mais uma ferramenta para vocês terem aí dentro da sua malinha de ferramentas de gestor de produto, tá? Noriaki Kano, ele é um especialista em gestão. Aqui as mensagens pipocando. Ele é um especialista em gestão e ele criou esse modelo para que a gente consiga priorizar recursos e funcionalidades. Com base em quê? Na satisfação, em como esses itens afetam a satisfação do meu cliente, tá? E aí a gente faz muito um levantamento, uma conversa com um potencial cliente, potencial usuário, para identificar o que ali seria qualidade esperada, que ele seria ali a parte que está no conceito de linear, que seriam os excitatórios, indiferentes e reversos. Mas eu vou explicar lá. E aí o modelo Kano, ele traz aqui pra gente 5 categorias, tá? Categorias. Ele é uma estrutura, como eu falei, usada para que a gente consiga pensar na priorização, mais uma ferramenta de priorização, com base na satisfação. E a gente tem ali 5 categorias principais. A primeira categoria que a gente tem aqui é a categoria que a gente chama de básicas, ou as essenciais, né? E o que são elas? As características básicas. Básico é aquilo que o cliente, ele já espera, é a obrigação. Ele é o famoso arroz com feijão. O teu cliente, ele já espera isso. Então, o cliente, ele já espera que você entregue isso, tá? E eles não notam quando uma funcionalidade está presente. Então, às vezes, nem notam. Mas, tira isso dali. Se você tirar... Então, se não tiver, aí fica insatisfeito, tá? E aí, assim, são aquelas coisas básicas que eu tenho que ter no meu produto. Eu vou trazer depois um exemplo dessas características básicas. Vou pegar agora aqui, deixa eu só jogar isso aqui pra baixo. Vou pegar agora aqui a segunda, né? Então, a primeira categoria, a categoria básica. A segunda categoria que a gente tem dentro do modelo Kano é a categoria das funcionalidades lineares. E o que são essas funcionalidades lineares? Elas são características, funcionalidades têm relação direta. Então aqui eu tenho uma relação direta com a satisfação do usuário. É o caso aonde, se eu não tiver essa característica, essa funcionalidade, meu cliente vai ficar insatisfeito. Então, quanto mais dessas características, maior a satisfação. Beleza? Terceiro caso aqui, terceira categoria que a gente tem. Então, a terceira categoria são as que a gente chama aqui de excitatórias, ou os delighters, né? Então, excitatórias. Mas, Carol, o que é isso? Que nome é esse? Excitatórias é aquele famoso fator uau. O teu usuário, o teu cliente, ele não esperava. Ele não esperava isso. Ele fica surpreso positivamente, tá? E por ele não esperar isso, quando você não tem essa característica, ele não fica insatisfeito. Então, se for ausente, não gera insatisfação, porque ele nem sabia que ele queria aquilo. Você tá dando um up, um plus para ele, ok? Essas aqui são as características que encantam o nosso cliente. E aqui entra na coisa de diferenciais competitivos. Beleza, Carol, então quer dizer que eu tenho que fazer um monte de funcionalidades excitatórias? Não, meu querido Padawan, não é.
né? Lembrando que se você não fizer o arroz com feijão no teu usuário, ele vai ficar frustrado. Se você não fizer os lineares, se não tiver, ele vai ficar frustrado. A excitatória é só depois que você fizer a unha touch, beleza? E aí sim você pode pensar em trazer um fator wow, over delivery pra ele. Mas vamos falar agora da categoria 4 e 5, pra gente ir ali pra aquele diagrama. Na categoria, vamos usar outra cor aqui. Daqui a pouco, deixa eu fechar aqui. Peraí, puxa pra cá. Categoria, não vai ter mais espaço pra usar 5. Categoria 4 aqui são as características, as funcionalidades indiferentes. Essas indiferentes, tanto faz, tanto fez. O teu usuário, ele tá nem aí, tá? Ela não afeta, então, não afeta a satisfação do cliente. A satisfação do teu cliente. Beleza? Eles são neutros. Então, o cliente fica neutro. Carol, exemplo. Vou pegar um exemplo aqui que acontece. Bendito LGPD. Tá ali, aquele opt-in. Pode ser, não, eu podia até pensar que isso aí é uma coisa chata, né? Mas vamos lá. Ele tá ali, ele já sabe, ele já entubou que ele precisa dar o ok dele, o opt-in dele. Então tá ali, é indiferente ter aquilo ou não, tá? Quinta funcionalidade aqui. Vamos pegar de outra cor? Eu já botei amarelinha? Não. Quinta funcionalidade não, desculpa. Quinta categoria, que é o nosso... que a gente tem aqui no modelo Kano. São as funcionalidades, as características que a gente chama de reversas. Quem jogou banco imobiliário sabe daquela carta do reverso, que ele te mandava direto para prisão. Reversas são as características, são as funcionalidades, né, que quando aparecem em excesso, o teu cliente vai ficar frustrado. Então, quando aparece em excesso, você aumenta a insatisfação, ok? Teu usuário, então, o usuário, ele prefere que essas características, essas funcionalidades, elas estejam ausentes ou ele prefere que essas funcionalidades e características, elas sejam poucas ou limitadas, tá? Exemplo, Carol, exemplo aqui dessa daqui é aquele famoso, você tá lá num joguinho Candy Crush e aparece um Ed. Isso é chato. Se você encher disso, o teu usuário vai ficar muito chateado com você. Ele tolera um, outro, mas agora toda hora aparecendo, ele vai ficar pé da vida, beleza? Então, a ideia do nosso, do Kano Model, é que a gente entende que as características, as funcionalidades, elas não são igualmente importantes. A priorização, ela vai ajudar, de acordo com essas categorias, ela vai nos ajudar que o time de desenvolvimento possa alocar recursos de maneira eficiente. Então, isso daqui, ela ajuda o time de desenvolvimento para alocar foco, tempo e esforço de maneira mais eficaz nas funcionalidades que mexem, impactam na satisfação, evitando retrabalho, tá? Então, ela vai focar aonde? Ele vai colocar foco e tempo na funcionalidade que mexe na satisfação do teu usuário. Depois ele vai priorizar as outras, ok? É mais uma matriz de priorização que a gente trabalha. Vamos agora pegar aqui, só o diagrama, vocês podem ver aí em alguns lugares, aparecer um diagrama desse tipo, né? E aqui a gente fala da satisfação. Aonde estão as funcionalidades? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Pegar um exemplozinho aqui pra vocês, onde a gente pode pensar, beleza, Carol, onde é que entram aqui? Vamos ter um caso aqui de sucesso XPTO. Gente, travou, peraí. Então, pessoal, a gente tem aqui no modelo Kano os princípios básicos, né? Coloquei ele aqui pra gente dar uma olhada. Os princípios básicos do modelo Kano, a gente tem aqui 3. Valor. Pô, mas valor de quê? Por que valor? É valor? Não, porque o valor ele atrai... Ih, peraí, gente, eu tava com o negócio aqui apertado ainda. Desculpa. Cadê a borracha? Aqui.
o valor ele atrai. Voltando lá que fechou aqui, eu tenho que refazer. Então, o valor ele atrai clientes. E aí, quando eu falo valor, não é valor do custo, é o quanto aquilo traz de valor agregado para o teu usuário, tá? A qualidade, então o valor ele atrai novos clientes. A qualidade, ela mantém os seus clientes e gera fidelidade. Então, se o seu produto ele tem qualidade, eu vou manter os clientes e eu vou gerar fidelidade. Mas eu preciso ter uma perninha na inovação, porque a inovação ela é necessária para a gente diferenciar. Então, a inovação ela traz a diferenciação e competição no mercado. Mercado. Então, é importante que a gente tenha aqui sempre atenção que a gente precisa no modelo Kano pensar em 3 coisas, os 3 princípios básicos. O valor, porque meu valor, eu entregar algo que tenha valor para o usuário, eu vou atrair novos clientes. Qualidade, eu entregar algo que tenha qualidade, eu vou manter o que eu já tenho, então gera uma fidelidade. E sempre buscar trazer inovação, eu vou gerar uma diferenciação e competitividade no mercado, tá? Mas beleza, Carol, como a gente faz isso? Vocês já devem ter visto esse modelinho aqui, esse gráfico aqui aparecendo. Como a gente interpreta isso? Vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente tem que entender, tá? Como a gente vai fazer? A gente precisa listar todas aquelas nossas... A gente tem lá no nosso backlog as 360 features para fazer. E essas features, elas estão concorrendo no meu roadmap. Eu vou fazer a troca do botão, eu vou trazer um novo meio de pagamento, eu vou fazer um novo card de preço. Todos esses itens estão concorrendo no meu roadmap, eles estão disputando espaço de desenvolvimento. E eu preciso priorizar isso de uma forma mais assertiva. Então, a gente lista tudo que está ali, todas as funcionalidades, tá? As novas funcionalidades em potencial. E aí a gente vai avaliar em 2 critérios. Que critérios são esses, tá? O critério 1 é o potencial para satisfazer o cliente. Então, é o potencial para satisfazer o usuário. O critério 2, deixa eu botar aqui outra cor aqui. O critério 2